Olá, nessa aula daremos continuidade ao tema de termologia, agora falando sobre a parte de dilatação e contração. A parte relativa ao cálculo desse conteúdo nós iremos trabalhar depois das provas, tá? O que eu quero fazer com essa aula aqui é mais fazer uma abordagem teórica sobre o assunto. Depois nós iremos ver os cálculos, iremos ver como se calcula, a parte de dilatação superficial, linear, volumétrica, mas nessa aula eu só queria fazer uma abordagem teórica e mostrando para vocês os tipos, como funciona. Nós já vimos, vocês já estão cansados de saber, e é bom vocês terem isso bem fixo, inclusive para a prova, que é a questão da diferença de temperatura para calor. Calor, vocês já sabem que é diferente de temperatura. Temperatura tem a ver com o grau de agitação molecular e calor tem a ver com energia cinética, energia em movimento. Qual a importância disso para a questão da dilatação? O que acontece? Se a temperatura tem a ver com o grau de agitação molecular, quer dizer que o corpo, quanto mais aquecido estiver, mais ele vai ficar agitado e mais espaço ele vai tender a ocupar. Então, o exemplo de um metal. Você pegar um ferro, qualquer material metálico, conforme você começar a aquecer, ele vai tender a esquentar, a aumentar seu grau de agitação molecular, e aí ele vai tender a ocupar mais espaço, porque as moléculas se afastam mais uma da outra. Então, esse fenômeno de aumentar de volume é que nós vamos chamar de dilatação. Então, é o que está escrito aí, o aumento das dimensões dos corpos, geralmente associado ao aumento de temperatura, vai ser a dilatação. E quando um corpo tender a diminuir o grau de agitação molecular? Então é o caso, por exemplo, de você pegar uma barra de ferro que você aqueceu em temperaturas altíssimas e aí você joga numa água fria. Então ele vai ter um choque térmico, ele vai fazer o quê? O grau de agitação molecular vai tender a diminuir, então ele vai se contrair. Então é quando você diminui as dimensões dos corpos, geralmente associado à diminuição de sua temperatura. Então, logo no início está falando que de maneira geral, quando ocorre transferência de calor entre os corpos, de modo que suas temperaturas variem, há também alteração em suas dimensões, foi o que eu acabei de dizer. Então, dependendo da variação da temperatura, pode ocorrer uma dilatação ou uma contração. Sobre a dilatação, também é importante, o que está escrito aqui, quando a temperatura de um corpo aumenta, a agitação térmica de suas partículas se intensifica. Em geral, a intensificação da agitação aumenta a distância média entre as partículas, o que pode ser observado macroscopicamente pela dilatação do corpo. Isso aqui é basicamente a síntese do que eu acabei de explicar, tá? Mas é só para deixar bem fixo aí. Estejam com tudo isso no caderno, tranquilo? E contração, foi o que nós falamos, quando a temperatura de um corpo diminui, a agitação térmica de suas partículas se reduz. Em geral, essa redução da agitação diminui a distância média entre as partículas, o que pode ser observado macroscopicamente pela contração do corpo. Embora dilatação e contração sejam efeitos distintos, é comum usar o termo dilatação para todos os fenômenos que envolvem variação de tamanho em função da variação de temperatura. Então, em termologia, muitas vezes vocês vão estar vendo fenômenos de contração e que vai estar sendo utilizada a expressão dilatação, tá? Mas, assim, só para vocês entenderem essa diferença. Isso aqui, gente, tem muitas aplicações práticas. Por exemplo, ferrovias, aqueles trilhos, por onde passam os trens, geralmente eles têm que ter o que a gente chama de junta de dilatação. São espaços, porque o ferro, em épocas do ano, quando bate um sol muito quente, principalmente na época do verão, o aquecimento solar faz com que aquela barra aumente o grau de agitação molecular e ela ganhe tamanho. Então, se você não deixar uma junta, um espaço ali, o que vai acontecer é que ele vai aumentar de tamanho e pode bater numa outra barra e aí acontecer de entortar. Então você tem um trilho sendo totalmente envergado. Isso era muito comum nos primeiros trilhos que foram feitos, que não havia tanto estudo sobre dilatação térmica. Era muito comum acontecer esse problema. Talvez você fazia uma ferrovia botando as barras de ferro muito perto uma da outra e havia uma temperatura elevadíssima da qual não se esperava, e aí acontecia de você entortar e ter que realmente tirar, porque senão o trem vai acabar literalmente saindo do trilho com uma situação dessa. Então, outra aplicação também é, por exemplo, quando você faz algumas... quando você vai no dentista, quando ele coloca aquela massinha no seu dente, aquela massinha ela tem que ter aquela parte metálica, tem um material metálico que se coloca, agora eu esqueci o nome,
do metal que ele tem que ter o mesmo grau, né, o mesmo grau não seria a expressão correta, né? Você teria que ter o mesmo coeficiente de dilatação, essa seria a expressão mais correta, e teria que ter o mesmo coeficiente de dilatação do seu dente. Por quê? Se você, por exemplo, for comer uma sopa ou uma comida muito quente e o coeficiente de dilatação do seu dente for diferente do metal que está ali, por exemplo, você pode acontecer dele aumentar mais do que o seu dente suporta e aí quebrar o seu dente. Ou então ele aumentar menos do que o seu dente e aí aquele material metálico soltar do seu dente. Então existe um material específico, não pode ser qualquer material metálico. Tem várias aplicações. Se você pega um copo de vidro, né, e superaquece ele, se você jogar ele diretamente numa água fria, você pode rachar. Por quê? Ele aumenta o grau de agitação molecular. Não sei se você já tiveram essa experiência. Eu já tive essa experiência várias vezes, né, de pegar um copo muito quente, com água fervendo, por exemplo, e jogar numa pia com água fria da torneira. Você pode até rachar o copo, porque ele aumenta o seu grau de agitação molecular quando aquece. Se você não deixar ele resfriar, né, a temperatura ambiente, se você fizer uma mudança brusca de temperatura, você pode rachar. Tá? Tem outras aplicações, mas aqui é só para vocês entenderem essa parte conceitual. Vou passar agora aqui um esqueminha básico dos tipos, né, de dilatação que podem ocorrer. Né? Como que em termologia a gente divide basicamente as 3 formas de dilatação. Na prática, gente, é importante vocês entenderem que a dilatação dos corpos vai acontecer sempre em todas as dimensões. Comprimento, largura, altura, vai acontecer sempre em todas as dimensões. Profundidade, espessura e etc. Só que, didaticamente, a gente divide a dilatação em linear, superficial e volumétrica, de acordo com o tipo de material. Então, você pegar, por exemplo, um fio. Considera aqui, por exemplo, um fio que passa na sua casa, né, de energia elétrica. Se você considerar as dimensões dele, ele é muito maior linearmente do que, né, na sua superfície ou mesmo como volume. Tá? Uma folha de papel, você poderia considerar ele como um objeto o quê? Linear, volumétrico ou superficial. Você, se tivesse que escolher uma categoria, você colocaria ele em superficial, porque a sua dimensão de superfície é muito maior do que o seu volume ou mesmo do que o seu comprimento, digamos assim. Então, aqui na termologia, nós vamos considerar a principal dimensão do corpo. Claro, se você pegar, por exemplo, uma barra de ouro, ele vai ter o seu volume como um todo que você vai ter que considerar. Então, quando a gente for calcular o coeficiente de dilatação, por exemplo, de uma barra de ouro, você vai ter que analisar as variações nas 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Num fio, como eu falei, você vai ter, né, ele vai acontecer uma variação em todas as dimensões, vai. Só que quando a gente for calcular, a gente vai considerar ele como o comprimento seu como linearmente. Tudo bem? Então nós vamos considerar apenas uma dimensão. Quando você tiver, por exemplo, uma gilete, a espessura dela é quase que desprezível para efeito de cálculo. Então a gente considera as dimensões de comprimento e largura, e não de altura. Tá? Então a gente vai ter 2 dimensões. E aqui no volume nós teríamos 3 dimensões. Tá bom? Então, depois nós iremos aprender como se calcula então o coeficiente de dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Porque até agora eu estou falando para vocês que esses corpos, né, eles aumentam de tamanho. Mas como que eles aumentam? Isso daí a gente consegue mensurar, ou seja, a gente consegue calcular. Uma formulinha que depois nós iremos analisar melhor. Tudo bem? Então nós vamos ver como que a gente calcula essas dilatações dos corpos. Tudo bem? Então vou fechar essa aulinha aqui, que é mais uma parte teórica. Eu queria dar uma passada com vocês. Tá? E então até um próximo vídeo. Grande abraço.